Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da Palavra do Senhor. Então, nosso estudo hoje é em Zacarias 12, do 1 ao 9. Então, vamos orar para começar esse estudo. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigada por mais este momento aqui na sua presença para levar a sua mensagem de edificação, purificação, santificação, conhecimento e salvação para todos aqueles que ouvirem. Que o Senhor me use como o Senhor quiser. Neste momento, estou aqui para fazer tudo o que o Senhor quiser. Fale através de mim, que eu diminua e que o Senhor cresça. Que todos os que forem ouvir esse estudo sejam edificados. Obrigada por tudo, no nome de Jesus. Amém. Revelação de Zacarias 12, do 1 ao 9. Então, nós vamos estudar o capítulo 12 de Zacarias. Então, neste texto de Zacarias 12, do 1 ao 9, fala da terceira guerra mundial, que Jesus, em Mateus 24, 7, também nos revela, e também Jesus, no Apocalipse 9, do 13 ao 21, também nos revela. Então, esses textos aí está falando da terceira guerra mundial, que é esta que estamos vivendo, né? E ela está caminhando devagarinho para todas as nações. Começou em Israel com um conflito, um pequeno conflito de 5 dias, em 2021, 2022, agravou para a Ucrânia e a Rússia, e em 2023, Israel e Ramá, e assim está indo devagarinho, está alcançando todas as nações, como Jesus mesmo disse, que seria guerra de nação contra nação. Esta terceira guerra mundial acontecerá até o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja será no Apocalipse 12, versículo 5 e 7 e 8, que eu já tenho falado muito. Então, no Apocalipse 9, do 13 ao 21, é o toque da sexta trombeta, que será o auge da terceira guerra mundial, que eu já dei estudo sobre isto. Quando a igreja for tirada da terra e levada para o céu, também Satanás será tirado dos céus e jogado para a terra com todos os seus demônios, né? Você pode ler isso no Apocalipse 12, do 8 ao 10. Nós já vimos isso. Quando eles forem jogados para a terra, ele, Satanás, entrará no homem da iniquidade e cessará as guerras das nações e assumirá o governo do mundo. E se cumprirá mais uma profecia, que é 2 Tessalonicenses 2:4, né? Que o homem da iniquidade vai assentar-se no trono ou no templo, no santuário de Deus, querendo ser Deus, né? Dizendo que é Deus. Então vamos lá. Os irmãos já conhecem esse texto, mas sempre é bom rever, não é? 2 Tessalonicenses 2:4 nos diz o seguinte: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, Satanás, ele fará isso. É que nos versos do 9 ao 12 nos diz o seguinte: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Então, o anticristo, que vai fazer tudo isso no poder da mentira do diabo,
e com todo o engano da injustiça. É o que nós estamos vivendo hoje. A mentira e a injustiça. Porque não há justiça no meio da mentira. Então, Jesus está dizendo que a vinda a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Quer dizer, os sinais, os prodígios que ele vai fazer é de mentira, não é verdade. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então, rejeitaram a verdade, rejeitaram o amor da verdade, rejeitaram o amor de Deus, rejeitaram o próprio Deus, rejeitaram o próprio amor. Por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, Deus hoje está fazendo isto. Ele está deixando o engano, a mentira tomar conta do mundo, porque as pessoas não querem a verdade para serem salvos, não querem o amor da verdade, querem a mentira. E se querem a mentira, então vão ter a mentira, porque o coração da pessoa está cheio daquilo, né? E ela vai querer aquilo, e aquilo vai acontecer porque estão dando lugar ao diabo. Então as pessoas hoje querem prosperidade, querem mordomia, querem todas as coisas boas, mas servindo a Satanás. E Satanás veio matar, roubar e destruir. Satanás não tem nada de bom para ninguém. Então, o restante da profecia de Zacarias 12, do 10 ao 14, se cumprirá. Então, depois que se cumprir Zacarias 12, do 1 ao 9, e o homem da iniquidade, né, assumir, depois que ele assumir, vai cessar as guerras das nações, porque estas nações todas vão se alinhar a ele. Lá no Apocalipse 16, né, todas vão se alinhar a ele para poder se prepararem para lutarem contra o Filho de Deus. Então, elas têm que estar todas unidas. Agora elas estão desunidas. Agora as nações estão lutando uma contra a outra. Mas quando o homem da iniquidade assumir o governo do mundo, depois que a igreja for arrebatada, então as nações vão todas se unirem ao homem da iniquidade para lutar e se preparar para um alvo próprio. E este alvo é o Filho de Deus. Então, o restante da profecia de Zacarias 12, do 10 ao 14, se cumprirá. Então, preste atenção, Zacarias 12, 10. Então, o que é que diz Zacarias 12, 10? Zacarias 12, 10 nos diz assim: mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para mim a quem transpassaram e chorarão por ele, como quem chora pelo filho único. Chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então, depois que o anticristo assumir e quiser, não é, levar toda a nação de Israel, esse Israel de hoje, a adorar ele, então vai ter o remanescente que não vai se prostrar a Satanás, ao anticristo. E ele vai se levantar contra as pessoas, estas pessoas, e vai perseguir
estas pessoas que não vão se curvar a ele. A estas pessoas, Deus vai cumprir esta profecia aqui de Zacarias 12:10. Ele vai derramar sobre estas pessoas o Espírito de graça. Então, no versículo 11 de Zacarias 12, nos diz assim: naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Haddad-Rimon, no vale de Megido. Então vai ser muito grande o lamento do remanescente de Israel, porque é só um remanescente, porque a maioria da nação vai continuar servindo Satanás. Então, em Zacarias 12:11, fala dos remanescentes da casa de Davi e dos levitas. Então, naquele dia será grande o pranto em Jerusalém. Em Jerusalém, como o pranto de Haddad-Rimon, no vale de Megido. Então, a casa de Davi é o reino de Judá, né? O reino de Judá são os descendentes de Davi, né? Que governa, é a tribo de Davi. Mas também, junto com Davi, tem a tribo de Levi, porque quando as duas casas, casa de Israel e casa de Judá, se separaram, Judá ficou junto com Benjamim e uma parte dos levitas. Mas os israelitas também tiveram uma parte dos levitas que acompanharam. Mas depois esses levitas foram mandados de volta para Jerusalém. Então os levitas são responsáveis, né, pelo trabalho no templo. E hoje a gente vê que eles já estão todos bem preparados para exercerem novamente os trabalhos no templo. Eles estão só esperando o templo ser construído. E tudo está andando muito rápido. Talvez no próximo ano, eu acredito que sim, esse templo já vai ser construído. Pode ser que não seja, mas eu creio que sim. A casa de Natã fala do filho de Davi, né? Então, Natã era um dos filhos de Davi. Então, está falando aí da casa de Davi. Então, Zacarias 12:12, a casa de Davi, os seus descendentes. E a terra pranteará cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, suas mulheres à parte, e a família da casa de Natã à parte, e suas mulheres à parte. Então, Davi e Natã era filho de Davi. Então, que o versículo 12 de Zacarias 12 está falando da descendência de Davi, né? Descendência real, família de Davi, de onde viria o Messias, né? E ele veio da descendência de Davi, da tribo de Judá, da casa de Judá. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. A casa de Natã fala do filho de Davi. 1 Crônicas 14, do 3 ao 7. Então, ali fala dos filhos de Davi, né? A gente vê os filhos de Davi na história, né? Matando os outros, e a gente pensa que são só aqueles. Mas não, Davi teve muitos filhos. Davi não teve só aqueles filhos que a gente vê ali nas dramatizações. Então, vamos ver 1 Crônicas 14. 1 Crônicas, capítulo 14, os versículos do 3. 1 Crônicas, capítulo 14, os versos do 3 ao 7, nos diz assim: E Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém, e gerou ainda mais filhos e filhas. Nas dramatizações a gente vê só uma filha, né, que é violentada pelo seu irmão.
Mas aqui está dizendo que Davi teve mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos filhos que teve em Jerusalém. Então, esses aqui foram só os filhos que Davi teve em Jerusalém, fora o que ele teve em outros lugares, né? Samua, Sobabe, Natã e Salomão, e Ibá, e Lisua, e Elpelete, e Nogá, Nefeg, e Jafia, e Elisama, Beliada e Elifelete. Então, todos estes eram filhos de Davi, a descendência de Davi, as famílias que o profeta Zacarias está falando aqui no versículo 12, né, de Zacarias. E a terra planteará cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, os descendentes de Davi, né? Suas mulheres à parte, e a família da casa de Natã à parte. Então, Natã, filho de Davi, né? À parte, e suas mulheres à parte. Então, Primeiras Crônicas 14, do 3 ao 7, está falando da família real, da família de Davi. Em Zacarias 12, 13, nos diz assim: a família da casa de Levi à parte, suas mulheres à parte, a família de Simei à parte e suas mulheres à parte. Então, aqui, quando Deus derramar o Espírito de graça sobre o remanescente de Judá, que é esse Israel de hoje, então a casa de Davi e a casa de Levi vão prantear, vão chorar, vão se lamentar. Por quê? Porque não creram nele, no Cristo de Deus, quando ele veio. Mas eles vão receber o Espírito de graça, o Espírito Santo. Eles vão entender, não é? O que aconteceu, a mentira que foi pregada para eles. Então, Zacarias 12, do 13, versículo 13, fala dos descendentes dos levitas, os responsáveis pelo templo. Você pode ler isso em Êxodo, capítulo 28, do 1 ao 3, né? Os levitas, que era a tribo de Moisés e de Arão, e essa tribo dos levitas, de Levi, é a tribo que veio a cuidar, ser responsável pelo trabalho no templo de Deus. Em Zacarias 12, 14, nos diz assim: todas as mais famílias remanescentes, cada família à parte, e suas mulheres. Então, versículo 13, a família da casa de Levi à parte, suas mulheres à parte, a família de Simei à parte, e suas mulheres à parte, todas as mais famílias remanescentes, cada família à parte, e suas mulheres. Então, esse verso 14 está falando do restante, não é? Da casa de Judá, está falando do povão, não é? Então, versículo 13, fala dos remanescentes de Davi e de Natã, e dos levitas. Zacarias está lembrando para os judeus que Cristo seria o sucessor, né? O sucessor de Davi no trono. Deus disse que o descendente de Davi iria substituir o trono de Davi para sempre, eternamente. Então aqui o profeta está lembrando que o sucessor de Davi no trono de Israel seria Cristo, seria o Messias. Ele assumiria, né, o trono de Davi,
Mas também Cristo seria sacerdote em Israel, não na ordem ou linhagem de Levi, mas de Melquisedeque. Por isso aqui fala dos descendentes de Davi e dos levitas. Por quê? Davi era o governante da nação e Levi era o responsável pela administração, como é que diz? Responsável de levar a adoração a Deus no templo. Então, pela área religiosa, né, podemos dizer assim. Então, Jesus, quando ele veio a primeira vez, ele veio como o Messias, o Cristo, o Cordeiro de Deus, o sacerdote, não é? Então, Jesus seria sacerdote por escolha do Pai Eterno. Então, Jesus, ele era sacerdote, escolhido por Deus, não pela linhagem de Levi, porque Jesus era judeu, ele veio da linhagem de Judá, mas ele era sacerdote pela linhagem de Melquisedeque. Então, Melquisedeque, a história dele não tinha nem começo nem fim. Então, ele representava o próprio Deus, não pela linhagem humana de Levi. Então, ele veio pela linhagem de Melquisedeque, que representava Deus, né? Quando Cristo veio a primeira vez a este mundo, ele veio como sacerdote e oferta, como eu já tenho falado muito sobre isso, para o Pai Eterno. Então, ele era o sacerdote e, ao mesmo tempo, a oferta, porque Cristo, como oferta, como sacerdote, o sacerdote era o responsável de levar a oferta à presença de Deus. E Cristo, como sacerdote, ele mesmo se ofereceu ao Pai Eterno. Agora ele virá como rei para assumir o governo do mundo, assumir o trono de Davi eternamente. A gente pode ler isso no Apocalipse 19:15, que ele vem no seu cavalo branco. Então, vocês podem ler lá. Depois que for derramado o Espírito de graça sobre os moradores de Jerusalém, sobre os descendentes de Davi e dos levitas, sobre as famílias dos remanescentes de Judá, então se cumprirá outras profecias da Bíblia. Então, Daniel 11, do 32 ao 35. Nos diz o seguinte, essas profecias aqui de Daniel: quando Deus derramar esse espírito de graça, então essas profecias aqui de Daniel irão se cumprir. Daniel 11, capítulo 11, verso do 32 ao 35, nos diz assim. 32 ao 35. E aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Então, este povo é o remanescente de Judá. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por muitos dias. Então, eles serão presos, serão mortos. É como diz lá no Apocalipse 13, né? Isso vai acontecer com o remanescente de Judá, quando o Espírito Santo foi derramado sobre ele, o Espírito de graça, e eles se oporem, ficarem contra o sistema do anticristo. Então acontecerão isso. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por muitos dias. E, caindo eles, serão ajudados
com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão, e eles com lisonjas, e alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até ao fim do tempo. Até ao fim do tempo, até a volta de Cristo, porque será ainda para o tempo determinado. Então, quando Deus derramar sobre o remanescente de Judá o Espírito de graça, então esta profecia de Daniel se cumprirá. E aqui o capítulo 12, versículo 10 de Daniel nos diz ainda assim: muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os entendidos entenderão. Então, os ímpios aqui está falando, não é dos gentios não, está falando dos judeus ímpios, que rejeitarem a Cristo, que rejeitarem a revelação, que rejeitarem o Espírito de graça, que é o Espírito Santo. Então, no Apocalipse 12, do 13 ao 14, irá acontecer isto, não somente com os judeus, mas também com aqueles da igreja Laodiceia que não subiram, e nesse tempo quererem servir a Cristo. Então irá acontecer com eles o mesmo que vai acontecer com os judeus. Em Apocalipse 12, do 13 ao 14, nos diz assim: e quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. Essa mulher é a igreja, né? A igreja Laodiceia, que não vai subir, mas que deu à luz o remanescente subiu e ela ficou. Então, o dragão vai fazer o quê? E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, um ano, e tempos, 1 ano mais 2 anos, e metade de um tempo, meio ano, então 3 anos e meio, fora da vista da serpente. Então, a mulher que não subiu nesse tempo vai querer servir a Cristo, e ela vai ser perseguida e vai receber asas e vai voar para o deserto. E do deserto nós sabemos que é lugar de provação, que é lugar de se manter firme em Cristo, em Deus, ser purificado, ser santificado, ser alvejado. No Apocalipse 12, 15, nos diz o seguinte: aqui o Senhor me revelou algo que em outro estudo sobre esta mulher, ele não tinha me revelado, mas agora ele me revelou. E ele já me disse o que é. Então, aqui no Apocalipse 12, 15, diz o seguinte: e a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela a corrente a fizesse arrebatar. Então, esta água, que no outro estudo eu disse que não sabia o que era, não iria comentar, porque não sabia, o Senhor não tinha me revelado, agora ele me revelou. Então, esta água que está falando aqui é a palavra da serpente, é a palavra do engano que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 9
em diante. Então, você pode ler lá, nós já lemos, né? Então, 2 Tessalonicenses, deixa eu ler bem aqui mais uma vez. 2 Tessalonicenses, capítulo 9. 2 Tessalonicenses 9. Do 9 ao 12, se eu não estou enganado. Então, 2 Tessalonicenses 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Jesus disse que se ele não tivesse abreviado os dias, nenhuma alma se salvaria. Tão grande seria o engano, tão grande seria a perseguição. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Então, esta água que a serpente, que o diabo irá lançar sobre a mulher, aqui no versículo 15, e a serpente lançou da sua boca, da boca dela, é da boca que sai a palavra de engano. Então, água representa a palavra da verdade, é a palavra de Deus, palavra da mentira, palavra da serpente. Então, esse rio aqui de água é o engano que a serpente vai dar para enganar a mulher, para enganar a igreja Laodiceia e também os judeus nesse tempo que não quiserem adorar o anticristo. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Então queria destruir, né, a mulher com aquela palavra de engano, porque os judeus passaram muitos anos no engano, assim como a mulher Laodiceia, como hoje está no engano, não quer vir para Cristo, está muito atraída com as coisas deste mundo. A igreja Laodiceia não quer deixar o mundo pensando que tudo isso é muito bom. Mas quando chegar o tempo da grande tribulação, ela vai ver que era tudo mentira e Satanás vai querer continuar enganando ela, né? Aqui em Zacarias 12, do 12 ao 13, fala dos remanescentes de Davi, né? De Davi e Natã. Então, isso que eu já li, né? Então, aqui em Hebreus, capítulo 5, versículo do 5 ao 10, fala do sacerdócio de Cristo, né? Então, Hebreus, capítulo 5, os versos do 5 ao 10, nos diz assim: assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei, como também diz noutro lugar: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Jesus, ele era sacerdote, não segundo a linhagem de Levi, mas de Melquisedeque. E quem o fez sacerdote foi o próprio Deus, o qual nos dias de sua carne, oferecendo com grande clamor de lágrimas, orações e súplicas aos que o podia livrar. Então Jesus serviu, quando estava aqui, em carne, né, e osso, com lágrimas, súplicas aos que o podiam livrar da morte. Foi ouvido quando ao que temia.
Então, Jesus, ele clamava pelos aqueles escolhidos, né, pelo seu rebanho. Então, Jesus, ele é este sacerdote. Ele veio a primeira vez para isto. Como sacerdote, como oferta viva e agradável a Deus, como Cordeiro de Deus, ele seria tanto o sacerdote que levaria a oferta a Deus, como a oferta para que nós pudéssemos ser salvos, né? Versículo 8. Ainda que era filho, aprendeu a obedecer, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então, ele é salvação para todos os que lhe obedecem. Preste atenção, para todos aqueles que lhe obedecem. Chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Cristo, ele é sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a ordem de qualquer pessoa, né? Então, Jesus, ele é este sumo sacerdote, ele é esta pessoa, né? Então, no Apocalipse 12:15, a gente viu que a serpente, ela quer enganar a mulher mais uma vez, mas ela não vai ser enganada, a mulher não vai ser enganada, porque aqui, no versículo 16, diz assim, versículo 16 de Apocalipse 12, e a terra ajudou a mulher, a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Então, a terra aqui é a terra de Judá. A terra de Judá ajudou a mulher. Quer dizer, os descendentes de Judá, os descendentes de Davi, ajudarão a mulher, ajudarão a igreja Laodiceia. É por isso que Jesus, ele diz lá no juízo, né? Que ele vai botar as ovelhas de um lado e os bodes do outro. Então, as ovelhas vai dizer, benditos do meu Pai, porque eu tive fome e deste de comer, tive sede, me deste de beber, etc. Porque eles vão ajudar, né? Vão ajudar esses que ficaram da igreja e vão ajudar. E aqui está dizendo que a terra aqui são o remanescente de Judá, ajudando os que ficaram da igreja Laodiceia, que estão agora servindo a Cristo. Então, a mulher é a igreja, a água é o engano que Satanás vai jogar sobre a mulher, mas só que não vai surtir efeito. E a terra são os remanescentes de Judá. Aqui em 2 Coríntios 3, do 8 ao 9, e Efésios 2, deixa eu ver bem aqui, 2 Coríntios, logo aqui Efésios que está mais perto, Efésios 3, Efésios 2, 8, nos diz o seguinte, isso vai ser bem conhecido, né? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, Deus vai derramar o Espírito de graça dele sobre o remanescente de Judá. E Efésios 2,8 diz, porque pela graça sois salvos. Aqui em 2 Coríntios 3, do 8 ao 9, nos diz o seguinte, 2 Coríntios 3, do 8 ao 9, nos diz assim, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais
excederá em glória o ministério da justiça. Então, Deus vai lançar sobre o remanescente de Judá o Espírito de graça, o Espírito Santo, e ele vai dar o entendimento para o remanescente. Eles vão se arrepender e irão ser salvos, né? Muitos dizem que o Espírito Santo vai sair da terra. O Espírito Santo não vai sair da terra. O Espírito Santo vai ficar com a casa de Judá até a volta de Cristo e com aqueles que ficaram da igreja, porque a casa de Judá vai ser salva na grande tribulação. E aqueles que ficaram da casa da igreja, né, Laodiceia, então eles vão ser salvos, vai ser nesse tempo. Então não existe esse negócio do Espírito Santo sair da terra, quem vai sair é a igreja, não o Espírito Santo. Mesmo porque a parábola do bom samaritano, as 2 moedinhas, que Cristo ali, que é o samaritano, dá para o hospedeiro, 2 moedinhas para o hospedeiro cuidar do homem doente, que é a casa de Judá. Cristo diz que para ele cuidar até que ele volte para aquele homem, até a volta dele, até a vinda dele. Quando ele viesse, ele ia, se tivesse faltando mais alguma coisa para pagar, ele ia pagar. Então o homem doente é a casa de Judá. E ele vai ficar sobre a responsabilidade do hospedeiro, que é o Espírito Santo, até a volta de Cristo para este mundo. Então, não existe essa do Espírito Santo deixar a casa de Judá, deixar esse mundo, e o mundo fica aí pela conta do diabo. Não existe isso. Isso aí foi pregações erradas, né, que deram para a gente. Então, aqui em Efésios 2:8 nós já lemos, Zacarias 12:10, o remanescente de Davi e os de Levi e das demais famílias receberão o Espírito de graça, o Espírito de salvação, é o Espírito Santo, o Espírito de libertação, o Espírito de eles receberão o Espírito, eles receberão a palavra da graça, do entendimento correto das Escrituras, porque os judeus, eles hoje seguem, creem numa mentira. Então, em Lucas 19, 41 a 43, nos diz o seguinte. Lucas 19, os versos do 41 ao 43, nos diz assim: E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Então, Jesus, né? Chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Quer dizer, eles não estavam crendo. Espiritualmente, eles não estavam vendo, estavam encobertos, porque eles estavam vivendo na carne. E quando nós estamos vivendo na carne, o nosso espírito, as coisas espirituais é encoberto para a nossa carne. Espiritualmente, nós não podemos ver nada. É isso que Cristo está dizendo aqui. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos. E ainda hoje isto está encoberto. Está encoberto aos judeus, né? E mais, diz mais, versículo 43, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras,
te sitiarão e te estreitarão de todos os lados. E te derrubarão, a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem. Aqui Cristo está falando do que aconteceu 70 anos depois que Cristo nasceu, não é? Porque a casa de Judá foi expulsa, né? Mataram muitos. E não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Eles não conheceram. Eles não reconheceram o seu Deus. Eles não reconheceram o seu Salvador. Eles não reconheceram o seu Messias. E eles rejeitaram. E Jesus está dizendo isso bem aqui para eles. Porque eles não reconheceram o tempo da visitação do Deus deles. Eles não reconheceram, os olhos estavam cobertos, eles não conseguiram ver. Mas quando Deus derramar o Espírito de graça sobre o remanescente, eles vão ver, eles vão entender que tudo que pregaram para eles foi mentira. Então, libertação das mentiras pregada todo este tempo para eles sobre o Messias. Então ainda hoje eles pregam mentira, né? Aqui a gente pode ler essas mentiras que foi pregado para os judeus. A gente vê bem aqui em Mateus 28. Mateus 28, os versos do 11 ao 15, podemos ver essas mentiras que ainda hoje os judeus acreditam em relação a Cristo. Versículo do 11 ao 15 diz assim: E quando iam, eis que alguns da guarda chegaram à cidade, anunciaram aos principais, ou melhor, aos príncipes dos sacerdotes, todas as coisas que havia acontecido. E congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: Dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós, o furtaram. E se isto chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos, e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado este dito que os judeus, até o dia de hoje, e foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. Então, foi pregado para os judeus uma mentira, que Cristo não ressuscitou, que os discípulos roubaram o corpo dele e colocaram em outro lugar, que Cristo não é Deus, não era o Messias, e é nisto que os judeus acreditam até hoje. Até hoje eles acreditam nesta mentira e eles odeiam a Cristo, e eles não gostam dos cristãos, e eles vão perseguir os cristãos. Então, estas verdades foram escondidas deles pelos religiosos. Mas em Zacarias 12:10, que se cumprirá logo depois que o anticristo assumir o governo do mundo, então a verdade será tirada dos olhos. Eu disse a verdade, né? A venda. Então, a venda não é a verdade, a venda será tirada dos olhos deles, dos judeus, e eles entenderão tudo o que aconteceu com Cristo.
o seu verdadeiro Messias. No Apocalipse 12, 14, a mulher Israel é tanto a casa de Judá como a casa de Israel. Então, quando a igreja, nós remanescentes, subir, mas a igreja Laodiceia, aquela que não quis subir, que não estava preparada, ela vai se unir aos judeus. Então, a mulher Israel, o restante da igreja e o remanescente de Judá, aqui diz, no versículo 14 do Apocalipse, que Deus vai dar asas para ela. Versículo 14. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e metade de um tempo. Essas asas aqui significa conhecimento. Estas asas aqui significa libertação. Essas asas aqui significa que eles vão conhecer a verdadeira palavra sobre o Cristo e vão ser libertos da mentira do diabo. Por isso que ele vai jogar águas como um rio, tentando enganar novamente a mulher, e os judeus. Só que não vai funcionar. E ela vai o quê? Para onde? Para o deserto. Significa que vai ser provada, vai ser tentada, vai ser provada, vai ser purificada, vai ser lavada. Então, deserto é isso. Não significa que é uma terra, que é lá em Israel, não. Significa provação, porque a igreja estará em todas as nações. Não é um lugar apropriado. Então, tanto a igreja, casa de Israel, como Judá, casa de Judá, ou ela, igreja, ou ela, Israel, serão purificadas, serão libertas, serão livres, porque não existirá mais a mentira para eles acreditarem, serão libertos. Assim também é o remanescente da igreja, Assim também é o remanescente da igreja. Está recebendo. Nós, o remanescente da igreja somos nós. Está recebendo de Cristo toda a revelação. Então, nós, nos nossos dias, assim como os judeus e aqueles que ficarem da igreja, vão receber o Espírito de graça e vai ser revelado para eles a verdade sobre Cristo. Assim também nós, a igreja, que também pregaram muita mentira, muito engano, muitas heresias no meio do povo, dizendo que era a palavra. Mas hoje Cristo está revelando tudo. Então, a igreja, o remanescente da igreja, aqueles que estão ligados com Cristo, estão recebendo esta revelação, esta verdadeira palavra, e estão se libertando, estão sendo provados, purificados, santificados. Jesus diz no Apocalipse 22, se eu não estou enganado, ele diz: quem é sujo, que se suje mais, mas quem é santo, que se santifique mais. E é isto que está acontecendo com a igreja hoje. O remanescente está sendo purificado, está sendo santificado. E é o que vai acontecer com o remanescente de Judá e os que ficarem da igreja nesse tempo, que quiserem Jesus. Eles também serão santificados e purificados. As virgens estão acordando. As virgens estão acordando espiritualmente para receber o seu esposo e não podem estar no sono espiritual. Então, as virgens, que são a casa de Israel e a casa de Judá,
estão acordando, né? A igreja está acordando, a casa de Israel está acordando, mas a casa de Judá ainda não, né? Não podem viver no engano. Então, a casa de Israel e a casa de Judá não podem viver no engano o tempo todo, vão sair do engano. A igreja está saindo deste engano, dessas mentiras, dessas heresias, e estão vendo realmente a palavra de Deus como ela realmente é. No engano do diabo e na mentira dos falsos profetas. Então, os falsos profetas nos nossos dias pregam muitas mentiras. O engano e a mentira são para os que se perdem, não para os que são de Deus. Segundo as Tessalonicenses 2, do 11 ao 12, eu já li, não é? Os de Deus, Deus está mandando a verdade, para que eles saiam da mentira. Depois deste conhecimento verdadeiro, tanto da igreja como do remanescente de Judá, irão para o deserto, para serem provados pelo fogo e serem purificados. Aí você vai ler isso em Zacarias 13, 9. Então vamos ler. Zacarias 13, 9. Zacarias 13, 9. Apocalipse 12. Eu vou ler bem aqui Zacarias 13, 9. Porque Apocalipse a gente já leu muito, né? Zacarias 13, 9 nos diz assim: E farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei, como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Então é isso que vai acontecer com o remanescente da igreja, casa de Israel, e o remanescente de Judá, né? Desse Israel de hoje. Aí vocês podem ler Apocalipse 12, do 4 ao 13 e o versículo 17. Então, o deserto não significa um lugar para os judeus, mas sim as perseguições que eles irão passar na grande tribulação. Então você pode ler isto no Apocalipse 12, do 13 ao 17, e capítulo 13, 7, Daniel 11, do 32 ao 35, eu já li, Daniel 12, 10 também já li, e Apocalipse 24, lá no Apocalipse 24, fala dos que foram decapitados por causa do nome de Cristo, né? Então Zacarias, capítulo 12, fala destas coisas e que possamos estar preparados para o que está vindo. E que o Senhor nos abençoe, que nos livre, né, de todo mal, e que possamos ficar firmes e fortes no Senhor, porque o que está vindo não vai ser nada fácil. Então mande essa live para frente para outras pessoas, dê o seu like, dê o seu bonzinho, comente e mande para outras pessoas, faça o seu comentário, né? E assim você está ajudando os filhos de Deus e os que não são ainda a se tornarem filhos de Deus e os filhos de Deus a ficarem mais fortes. Então vamos orar para encerrar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais um estudo, por mais uma revelação, por mais um estudo profundo da Tua Palavra, e que possamos estar preparados para o arrebatamento, para a Tua vinda para a igreja, mas também para ajudar cada um, Senhor, de nós, os Teus filhos, os Teus escolhidos, aqueles que o Senhor colocou o nome no livro da vida, desde a fundação do mundo.
que possamos estar prontos a ouvir a sua voz e lhe obedecer. Assim eu te peço por tudo isso no nome de Jesus. Amém. E que o Senhor nos abençoe e até o próximo estudo.